Santiago e nós vamos em mais um Fractal Revisa. O que nós vamos ver hoje? Bom, hoje nós estamos com os termos regentes e os termos regidos. Coloquei um esqueminha para nós aqui no quadro, observem só, povo. Termo regente são aquelas palavras que podem ser substantivo, adjetivo, advérbio, o próprio verbo, mas que não tem um sentido completo. Eles precisam de um complemento para que a gente entenda o sentido dele. Observem só, se eu chego para vocês e falo assim, a menina, ela tem medo, ponto. Olha, quantas coisas passam na nossa cabeça. Medo de quê? Ela pode ter medo de várias coisas. Medo do escuro, medo de barata, medo do desemprego, medo das provas ela não pode ter medo. Mas enfim, vá que tenha, não é? Então tem palavras como o substantivo medo que não tem um sentido completo. O verbo, por exemplo, o verbo entregar. Se eu digo, eu entreguei os livros, fica meio vago, não fica? Entregou para quem? Quem que vai receber esses livros? Aquela menina foi. Foi aonde? Então, esses são os termos regentes, substantivos, advérbios, os adjetivos, os verbos que não têm um sentido completo. Eles precisam de um complemento. O complemento, que é ligado a eles, que completa o sentido deles, nós vamos chamar de termos regidos. E na maioria dos casos, esses termos regidos, eles vêm aí mediados por uma preposição. Então, quando eu digo para vocês, nesse exemplo que eu dei agora, aquela menina tem medo, o que vem na nossa cabeça é medo de quê? Esse quê pode ser várias coisas, como eu disse, do escuro, de baratas, enfim, de tanta coisa. Quando eu digo entreguei os livros, entregou os livros a quem? Olha, então tem ali a preposição, né? Aquela menina foi, ou ela vai aonde? Então aqui a gente percebe que o termo regido, ele é ligado ao termo regente por meio de uma preposição. Mas observem só, nós temos também o estudo da crase, que é um dos nossos focos aqui hoje. A crase, turminha, é um bracinho que a gente tira desse estudo aí do termo regente e termo regido. Para que ocorra a crase, nós precisamos que a preposição que venha intermediando aí termo regente e termo regido seja a preposição a. Então, nesses casos do verbo ir, foi aonde, entregou a quem, olha, pode ser que aí venha uma crase. Para que ocorra a crase, o termo regente, essas palavrinhas aqui, elas necessitam do acompanhamento da preposição a. Então, foi a algum lugar, entregou a alguém. E o complemento aqui, o termo regido, precisa ser obrigatoriamente uma palavra feminina. Na 90% dos casos, um substantivo feminino. E a gente vê também que tem as locuções. Mas é um substantivo feminino, uma palavra feminina. Porque o que é a crase? Olha aqui no cantinho do quadro, aqui o esqueminha feito aqui, olha. A crase é quando eu tenho o termo regente, que eu disse agora, precisando da preposição a, exigindo a preposição a, e o termo regido, que vem acompanhando aí, completando o sentido do termo regente, sendo uma palavra feminina, porque a palavra feminina, pessoal, ela vai aceitar o artigo feminino antes. Então, a preposição a mais o artigo feminino vai dar lá uma contração e essa contração é a crase, olha, o a com sinal indicativo de crase. Mas espera aí, professora, eu não estou entendendo muito bem não, esse negócio está confuso. Olha aqui, vamos para os exemplos. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui para a gente vir para os exemplos agora. Observem aqui, turminha. Se eu digo para vocês assim, ó, aquela menina, ela entregou, ó, ela entregou os livros. Quem entrega, entrega algo a alguém, certo? Então, ela entregou os livros a alguém. Até aqui eu tenho o termo regente, preposição que o termo regente está pedindo, né? Entregou a alguém. E agora o complemento. Observem que aqui eu poderia colocar um complemento masculino. Ela entregou o livro, deixa eu ver para quem? O pai dela. Então, vou colocar aqui, ó, o pai. Observem que esse o aqui é o artigo masculino, que a palavra pai, que é uma palavra masculina, precisa, solicita. Mas também ela pode ter entregado esse livro. Olha, vou colocar aqui
um destinatário feminino, a mãe. Gente, observa que se eu vou usar aqui, se eu for completar o sentido do verbo entregar, usando aqui o pai, como que eu faço isso aqui? Eu dou a mãozinha aqui, ó. Então eu vou dizer o seguinte, ela entregou o livro ao pai, não é assim? Então esse ao pai está embutido aqui a preposição a, que o verbo entregar pede, e está embutido aqui também o artigo masculino o, que o pai, que é uma palavra masculina, está solicitando. Mas se ela resolve, então, fazer essa opção aqui de baixo, como que ficaria isso? Entregou o livro a mãe? Olha, seria essa mesma lógica aqui, preposição a que o verbo está pedindo, mais o artigo feminino, olha aqui, ó, que o substantivo feminino mãe está pedindo. Olha como que ficaria. Entregou a mãe. A gente não fala assim. A gente não escreve dessa forma, não é? O que que acontece aqui para não ficar com esse A dobrado, esse double A aqui repetido? O que ocorre é a contração dos dois As. Então é como se eu pegasse esse A, colocasse aqui em cima deles e olha, me desse esse A aqui craseado aqui. Então esse A craseado quer dizer o seguinte, que aqui dentro dele está embutido a preposição a que o verbo está solicitando e o artigo feminino que mãe está pedindo. Observaram isso? Bom, agora olha lá um desafio. Se eu coloco assim, apagar aqui para a gente ver um desafio agora, para a gente ir encerrando com esse desafio. Então, se eu coloco aqui, o menino, ele vai à escola a pé. Então, ele vai a pé à escola. Mas dias atrás, ele foi passear na casa do avô dele, e lá na casa do avô, ele percebeu que os meninos de lá, da zona rural, vão à escola a cavalo. Olha, então aqui ele vai a pé, porém lá os meninos vão a cavalo. Chegando lá no interior, na casa do avô, ele viu que a priminha dele, Pititica, começou a falar. Olha que bacana! Então ele viu que a menininha lá começou a falar. Já está fazendo lá um aninho a priminha, que ele não vê há tempos. E aí, povo, eu crasei esses negócios? Olha, com base naquela tabelinha lá, termo regente, preposição aqui, olha, mais o artigo feminino que a palavra do termo regido pede. E aí, crasei esse negócio? Observem só. Quem vai a algum lugar, não é? Então, esse a aqui é o que o verbo ir está pedindo aqui, a preposição. Então, o verbo ir sempre vai fazer regência por meio da preposição a. Vai a algum lugar, certo? Então, aqui é a preposição. Esse algum lugar, ou de que modo, de que jeito que ele está indo no lugar aqui, dessa forma, pé, observa que pé, da mesma forma que cavalo, são palavras masculinas. Eu falo, o meu pé está doendo, o cavalo está lá pastando, não é assim? Então, se é palavra masculina, turminha, olha, não justifica ali a crase, eu não coloco artigo feminino antes de palavra masculina. Eu não falo, a menino esteve aqui, certo? Então, aqui eu não tenho crase. Esses as que estão aqui, eles são unicamente as preposições que esses verbos aqui estão pedindo. Artigo aqui eu não tenho, então se eu não tenho crase. Outra coisa, povo, começou a falar. O que eu tenho aqui? Palavra feminina. Aqui, turminha, eu tenho verbo. E antes de verbo, eu não uso artigo feminino. No caso aqui, olha, o artigo feminino, ele vai vir antes de palavras femininas, antes de substantivos femininos. Então, antes de verbo, não se usa crase. Essas duas regrinhas, a crase, a ausência da crase antes de palavra masculina e a ausência da crase antes de verbo, são lei. E se eu cometo, eu estou cometendo erros grotescos, primários no estudo da crase. Certo, povo? Então, essas construções a partir, que a gente vê muito por aí, né? Ah, esse preço tá, essa blusinha, essa roupa, esse livro, está a partir de R$10. Olha, partir é verbo, então não tem crase. A falar, começou a correr quando me viu, começou a andar, tudo isso aí é verbo. Então, nada disso aí tem crase, beleza? Então, esse aí foi mais uma dica do Fractal Revisa.
É isso aí, estamos juntos.